E aí galera, Paulo com vocês de novo e hoje vocês vão aprender dicas para se tornar um mecânico profissional. Primeira dica que você deve ter para começar a ser um mecânico profissional de bike. Primeiramente é a paciência. Paciência, no entanto, não é só na bike, e sim com uma pessoa que você está lidando, com a dona da bike. Um exemplo de paciência, o cliente chegou e fez um serviço na bike aí, pagou o serviço, só que na hora que ele tava saindo ele falou: meu pedal tá ruim, quero pôr um pedal nessa bicicleta, vocês têm um pedal aí tal, assim, um pedalzinho bom. Nós mostrou o preço pra ele, falou: não, pode pôr esse pedalzinho aí. Nós colocou, entregou a bicicleta pra ele, do nada ele enfiou a mão no bolso, o pedal custava 55, ele tirou 20 reais do bolso, falou assim: não, eu tô com 20 reais aqui, eu vou te dar os 20 reais e depois eu te trago os restantes. Aí você tem que ter muita paciência com o cliente, né? Que nós não pode fazer isso. A loja vive disso, da mão de obra, das peças e assim por diante. A gente não pode deixar a pessoa dar metade bem dizer, menos da metade do valor da peça e trazer o restante depois. Aí nós teve que ter a paciência de explicar para ele que não podia sem ofender o cliente e pôr o pedal dele. Eu tive a mão de obra de tirar de novo o pedal e colocar o dele de volta, e para ele não sair insatisfeito, porque nós tínhamos feito mais serviço para ele e sem deixar ele, sei lá, ficar com receio de voltar por causa que nós não deixou ele fazer isso. Aí nós teve que ter paciência de explicar para ele desse jeito. Ele entendeu, ele já voltou depois de novo, fez outro serviço e pagou certinho. E isso aí é que é ter paciência, de saber lidar com o cliente e a paciência de saber mexer com a peça que não está dando certo. Porque tem vezes que a peça está certa ali, mas ela está dando errado. Aí você tem que ter a paciência de saber se o problema está em você, do jeito que você está pondo, ou a peça ali que tá realmente errada. 22 anos de experiência, você ainda faz coisas erradas. Porque eu fiz a sangria desses dois freios e regulei as marchas. Na hora que eu fiz, ficou perfeito. Mudou marcha, toque por toque. Só que na hora de colocar o manete aqui certinho, eu esqueci que esse manete não pode ficar perto aqui o mudador não pode ficar perto do manete, senão ele não volta as marchas. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Igual quando eu comecei. Eu não sabia nada. Pouquíssimas coisas, igual tirar uma roda, que é fácil, mexer algum freiozinho, ainda mais ou menos quando eu comecei. Mas eu fui adquirindo experiência conforme os anos foi passando. E esses anos que foi passando, a gente já passou muitas raivas, já não dava certo uma coisa, a gente ficava, nem dizer puto da vida, bravo, não conseguia. Mas aí se você for adquirindo a experiência com o tempo e gostar do que você vai fazer, isso aí você tira de letra. Então é isso aí. Primeira dica, paciência. Segunda dica, nem sempre o que o cliente quer é o que ele realmente precisa na bike. Por que isso? Porque já aconteceu de o cliente chegar e falar: ó, eu quero trocar os rolamentos da minha bike. Os raios da bike tá bambinha. A roda jogando como se fosse realmente os rolamentos bambo. Só que não é o que ele estava precisando. Os rolamentos dele estavam bom e ele precisava realmente era de um alinhamento, um reaperto de raio para deixar a roda reta, os raios firmes para a roda parar de jogar. E não era os rolamentos. O que faz parte aqui do rolamento traseiro? O cubo, a catraca tá junto, os raios tá junto com ele. Provavelmente ele está escutando barulho e a irregularidade da onde está o rolamento. Outra situação que acontece, igual aqui é um quadro de ferro também, ó, Monarch antigo. Já aconteceu de muita gente querer chegar e falar: quanto que tá o freio a disco? E nós vê a bike dele, né? Você já viu, ele chegou com a bike, você já pergunta, fala: essa bike aí? Eu quero pôr freio a disco nela. E realmente ela não serve, ela não tem um suporte para disco, não tem no quadro, não tem no garfo. Como você lidar com uma situação dessa? Você tem duas opções: ou falar para ele que não serve, que realmente não vai dar certo, ou que ele tem a opção de pedir para alguma pessoa adaptar para ele. Se ele optar por essa segunda opção, fala: não, eu levo para alguém adaptar, aí beleza, você pega, vende seu kit de freio a disco para ele, mas pelo menos ele já vai ficar sabendo que não é próprio para o quadro, vai ter que ser adaptado. Outro tipo também, pneu. Hoje em dia é o que mais está acontecendo, tem a maioria das molecadas, outros clientes já adolescentes, está tudo querendo pneu balão. Uma dica simples: você chega, olha o quadro dele, olha a estrutura do quadro, o modelo do quadro, para ver se o pneu vai dar certo para você não ter constrangimento. Senão ele compra seu pneu e leva. Ou até mesmo você vai colocar na sua oficina, onde você vai montar. Se você colocar o pneu e começar a pegar no quadro, você não vai fazer a venda. E se for você que for mexer, você vai ficar passando raiva, que você vai tentar de um jeito ou de outro, não vai dar certo. Ou se ele levar embora para colocar em casa, ele vai colocar o pneu, vai danificar o pneu, ele vai voltar querendo trocar, querendo pegar outra coisa no lugar. Você não vai poder trocar e ainda vai ficar mal com você e o cliente ainda. Sempre investiga primeiro o que realmente o cliente precisa. Não é sempre o que ele quer, é o que ele precisa realmente para dar certo na bike. Terceira dica, galera: administrar seu tempo de serviço. Você administrar o tempo de cada serviço que você vai fazer,
você não ter complicação com o cliente. Por exemplo, você gasta 40 minutos, 1 hora para fazer uma roda dessa. Nesse tempo, você pode pegar um cliente pode te pegar de conversa, você pode precisar de fazer um outro remendo, que é bem mais rápido que montar uma roda. Se você gasta 40 minutos, 1 hora, pede 1h30, 2 horas para o cliente de prazo, ou até 3 horas, pra você ficar tranquilo. Isso é uma parte do administrar o tempo. Segunda parte de você administrar o tempo de serviço. Sua carga horária. Não precisa de você trabalhar nem pouco, nem trabalhar tanto também, querer ficar dia e noite mexendo com isso. Mantenha um horário certo para você manter seu condicionamento físico e o mental, que é importante também. O físico dá desgaste em termos de se cansar, para ficar indisposto a mexer. E o mental, que você vai ficar bravo à toa, vai ter peça que você não vai dar conta de pôr, você vai ficar estressado à toa. Então é sempre ideal você administrar seu tempo de trabalho. Isso aí é uma evolução, porque quando eu comecei a mexer com roda, eu ficava 3 horas para montar uma roda. Hoje, meia hora, 40 minutos, eu monto uma roda, alinho tudo, faço tudo. Isso aí não é nem você querendo evoluir. Se você gostar disso e trabalhar com isso, você vai evoluindo automático mesmo. Você vai vendo que você vai ficando mais rápido de serviço. Porque eu chego a fazer aí 10, 12 bikes por dia. E muitas é lavar, muitas é mexer com roda, marcha. Isso aí vem na primeira dica, né? No paciência e a prática, né? A prática que você vai com o tempo, você vai pegando prática, você pega a prática e até colocar o horário no seu trabalho. Porque você bate o olho no relógio e fala, não, ó, tal hora você pode buscar. Você sabe que já vai estar pronto, você sabe que você vai conseguir. Já aconteceu de chegar 3, 4 bikes de uma vez para fazer um orçamento. Vixe, aí é tenso, aí você vai ter que fazer 3 orçamentos e pôr o horário nos 3 orçamentos. E isso aí vem do psicológico também que eu tô falando. Você não pode ficar apavorado em lidar com um monte de cliente de uma vez. Você pode ter paciência. A vida foi feita para esperar, os que chegou espera, põe um horário certo em cada um e pra você não passar por constrangimento também por você mesmo, né? Depois chega em casa até estressado porque você não pôs um horário certo no seu trabalho e não deu tempo, o cliente chegou, teve que ficar esperando, ou tem cliente que também que não tem paciência, chegou, não ficou pronto, quer levar embora sem fazer mesmo, bravo. E é isso aí, saber colocar o horário no seu trabalho. Dica 4. Saber dar o diagnóstico do serviço, porque do diagnóstico vai vir o valor do serviço que você vai fazer. Você tem que saber se vai ser aquele valor mesmo, saber se provavelmente pode alterar alguma coisa e saber falar para o cliente isso. Se você está em dúvida se vai alterar ou não, já deixa o cliente ciente do que vai acontecer. Já aconteceu com nós aqui ter alteração para mais, já aconteceu de ter para menos, que muitas vezes já precisou de nós fazer um orçamento numa bike, nós fez o orçamento e as câmeras de ar dela não deu tempo de olhar. Você já passa para o cliente para ficar ciente, ó, se precisar de trocar a câmera, vai ser X. Se precisar de remendar, vai ser outro valor. Já deixa ele ciente nisso. Porque se você não vier avisar, já pega para fazer revisão, já coloca seu valor lá e é isso. Se precisar de trocar uma câmera, você vai ter prejuízo. Se não precisar de remendar, o cliente vai ter esse prejuízo. Então é isso aí. Dica 4 é você saber passar um diagnóstico certo da bike e saber colocar o valor naquele serviço que você fez o orçamento para ele. Você já viu que para se tornar um mecânico profissional, você vai ter que ter alguns princípios. Por isso a gente criou o Além da Ferramenta. O Além da Ferramenta ele é um curso online que eu vou te ensinar a você montar uma bike do zero. Você vai aprender de bike sem marcha, a bike com marcha, a freio V-brake, a freio a disco. Você vai aprender como montar, como regular uma bike completa. Se você quer se tornar um mecânico de bikes, clique no nosso link e entre e conheça o nosso site do Além da Ferramenta. Então é uma última dica aí, galera. Você não se acomodar no que você está fazendo. Porque chega uma época que muitas peças que você aprendeu antigamente vai sair de linha. Ela sai de linha e vai vir peças novas, igual antigamente era ferradura. Da ferradura passou para cantilever, depois foi evoluindo para V-brake, do V-brake foi para o disco. Do disco já foi o disco freio mecânico. Hoje em dia o que mais tem no mercado é freio hidráulico. É bom você sempre estar aprimorando o conhecimento nisso para você não ficar atrás no seu serviço e não ficar sem trabalho também, né? Porque se você vai trabalhar com isso, você tem que manter sempre atualizando o que está no momento no mercado. Igual relação de marcha, que tem, antigamente era 18, tinha bike quase que você não vê, raramente você está vendo agora, bike sem marcha, que antigamente tinha muito, hoje já tem pouco. Tem de 21 a marcha, e hoje em dia já tinha de 30, hoje ele já está optando para 1,10 ou 1,12. E assim por diante, mantenha sempre atualizado. Então é isso aí, galera. Isso aí foram algumas dicas para você que quer se tornar um mecânico. E se você gostou, dá um joinha aí e assine o nosso canal para você ficar sabendo de mais dicas do dia a dia nosso da oficina,
vídeos do dia a dia e assim por diante. E até o próximo vídeo.